vós que sofreis aflitos e cansados, e encontrareis o descanso. Reverendíssimo Padre Eduardo, celebrante deste santo sacrifício, caríssimos irmãos e irmãs do santo batismo, a liturgia da igreja deste 27 de junho engalana-se com a solenidade do Sagrado Coração de Jesus Cristo. Neste ano, esta paróquia de sobremaneira importância celebra o coração de Jesus com um júbilo maior. Celebramos os 50 anos da venturosa e bendita data em que o imortal Dom Oscar de Oliveira criara esta paróquia para sediar no coração da Arquidiocese de Mariana, e por que não dizer, no coração de Minas, o local de onde palpitaria os impulsos de amor do coração de Jesus Cristo. É o coração de Jesus o fundamento da nossa fé. É o coração de Jesus a chama viva da caridade, que inflamando nossas almas nos leva e eleva ao pináculo da glória, já aqui na nossa peregrinação terrena. Todavia, o coração de Jesus, tão honrado e tão querido à nossa devoção, reconhecido como segunda pessoa da Trindade, é a pessoa da Trindade que nos revela a singeleza das atitudes que nos comunicam a santidade de vida. Tanto é verdade que ouvíamos há pouco na narrativa do Santo Evangelho o Senhor Jesus, que contemplava os pequenos do reino, e ao contemplar o coração dos menores, enxergava ali o local preferido para que a glória de Deus pudesse manifestar. A glória de Deus não é orgulho, a glória de Deus não é vaidade, a glória de Deus não é colocar-se num patamar superior aos outros, muito pelo contrário. A glória de Deus é o rebaixamento ao mais humilde entre os humildes. Por isso mesmo, nosso Senhor, no ímpeto do Espírito Santo, proclama estes dizeres há pouco ouvidos no Evangelho: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Na humildade do coração está a morada de Jesus Cristo, que em primeira mão nos legou a coerência da fé, mostrando-nos que o caminho da virtude passa em primeira mão pelo caminho da humildade. Ele mesmo, no discorrer do Evangelho há pouco ouvido, havia dito: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eis aí as duas virtudes próprias do coração de Jesus: a mansidão. E é preciso compreender que a virtude da mansidão não significa abaixar a cabeça para tudo. A virtude da mansidão não significa concordar com tudo e com todos. Não. A verdadeira mansidão, nascida do coração de Cristo, a verdadeira mansidão, a que todos nós somos chamados a exercitar e a viver como virtude primeira do devoto ao coração de Jesus, supõe o fundamento da verdade. Ser manso exige de nós cuidado nas palavras, o zelo nas atitudes, mas exige de nós ao mesmo tempo a intrepidez no anúncio daquilo que é correto. Muitas vezes nós, por causa do respeito humano, e talvez até no dizer muito simples do nosso povo, por causa daquela política da boa vizinhança, nos omitimos nos dizeres da verdade. E somos até confundidos com pessoas mansas. Mas a mansidão da omissão não é a virtude do coração de Cristo.
falar a verdade. Dizer o nome de Cristo significa falar a verdade. E quantas vezes nós, por causa da nossa maneira de ser, nos omitimos dessa realidade. Não posso falar isso, porque senão fulano vai ficar com raiva de mim. Não posso dizer essas coisas, porque senão como é que as outras pessoas vão compreender? Quantas vezes nós vivemos em função das opiniões alheias e não pautamos a atitude do nosso coração na verdade nascida do coração de Cristo. A mansidão está em silenciar no momento correto, mas em falar a verdade na hora propícia. Aprendamos então. Ser manso é imitar Jesus, um Cristo que passou fazendo bem, conforme os dizeres das Sagradas Escrituras, mas ao mesmo tempo, um Cristo que no anúncio da verdade não teve medo de anunciá-la a todos os corações. Verdade, mansidão estas que ecoaram pelos séculos e chegou ao nosso coração. Mas a segunda virtude do coração de Cristo, tão importante quanto a primeira, é a virtude da humildade. A palavra humildade vem da língua latina, aquilo que vem da terra. Portanto, a humildade é aquilo que vem de baixo. Mas ser humilde não significa também humilhar-se em todas as circunstâncias da vida. É preciso compreender que a humildade, como fruto de uma virtude do coração de Cristo, está intimamente ligada à primeira virtude da mansidão. Ser humilde significa agir segundo o coração de Cristo. Quantas vezes, numa situação da vida, deveríamos perguntar ao nosso coração: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Se Jesus estivesse nesta situação, o que ele falaria? As minhas atitudes precisam ser as atitudes do coração de Cristo. E na medida em que nós vamos compreendendo na grandeza de alma e na generosidade do nosso coração, essas duas virtudes fundamentais do coração de Cristo, a nossa devoção não se torna apenas um ato de louvor, não se torna apenas uma ocasião em que nós nos reunimos para rezar e fazermos até bonito, mas se torna assim o grande alimento da nossa fé. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, as virtudes da mansidão e da humildade no coração de Jesus nos levam a ter uma fé verdadeira, uma fé convicta, uma fé madura, fé que nasce de uma vida de profunda oração, mas não de uma oração mecânica, meramente de proferir palavras, mas uma oração marcada pela prática da vida. Ter as virtudes do coração de Cristo significa lançar ao nosso coração um propósito de vida. Na medida em que eu assumo, naquelas circunstâncias da vida, eu preciso ser manso, eu preciso ser humilde, e me esforço para isso, talvez até com uma certa violência aos nossos comportamentos, nós nos tornamos semelhantes ao coração de Jesus. Mas, por causa do nosso jeito de ser, quantas vezes o orgulho, a vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância nos cegam e nos impedem de assumir e viver essas virtudes do coração de Jesus. Tanto é verdade que talvez até numa conversa com as pessoas, a minha opinião é que tem que valer, a minha palavra é que tem que prevalecer. E quantas vezes nós somos tentados a gostar apenas das pessoas que gostam de nós. Fulano de tal é meu amigo, fulano de tal me trata bem, então eu convivo muito bem com fulano de tal, ao passo que ciclano já não concorda tanto com a minha maneira de pensar. Ciclano é uma palavra que tem opinião diferente da minha, eu já vou me distanciando daquela outra pessoa. Meus irmãos, gostar de quem gosta de nós não traz mérito algum ao nosso coração. Conviver
primícias, muitas vezes, das nossas vontades egoísticas, nos fazem cada vez mais, passo a passo, lentamente, cair no distanciamento das virtudes do coração de Jesus. Eu repito, eu insisto, são a mansidão e a humildade. Que, portanto, a celebração tão bonita e tão devota da tarde de hoje, em honra ao coração de Jesus, nos faça ter a mente no sagrado, os pés no chão e o coração para o alto, conforme rezamos em cada Eucaristia, no sentido de que, se eu sair da celebração dessa Santa Missa da mesma maneira como eu nela entrei, devoto do coração de Jesus eu não sou. E a igreja de Cristo hoje, infelizmente, vive um grande pecado. O pecado nosso hoje é este: talvez de lotarmos demais as igrejas, abrirmos o peito e gritarmos que somos devotos do coração de Jesus. Ai de mim se não fosse Deus. Falamos, repetimos e repetimos, mas na prática do dia a dia mostramos outra realidade, porque falta-nos a mansidão e a humildade. Precisamos fazer com que a nossa espiritualidade, a nossa devoção ao coração de Jesus seja algo que mistifique o nosso coração, que eucaristize a nossa alma. Em qual sentido? No sentido de transformar o nosso coração para o bem, de nos fazer criaturas melhores, porque senão a nossa devoção vai ser algo apenas de palavras, a nossa fé vai ser algo vazio, e a nossa maneira de rezar não vai passar de uma euforia que não nos levou a uma prática concreta de vida, de nos fazer assumir e viver as virtudes próprias do coração de Jesus. Que a bondade de Deus, então, nesta tarde de tanto amor e de adoração ao coração de Cristo, toque a nossa vida e nos faça ser cada dia mais outros Cristos. Que o coração humano, que o nosso coração seja um ecoar do primeiro palpitar, que é o palpitar do coração de Jesus. Que a nossa vida, que a nossa palavra, que as nossas atitudes estejam sim, sempre no compasso do coração de Jesus, para que nós não sejamos pessoas apenas de devoção vazia, de oração mecânica e de fé de euforia, mas sejamos sim pessoas maduras na fé, mistificadas no coração de Cristo, que levem para o mundo a grandeza deste amor. E que o coração de Maria, que por fim triunfará como nossa mãe bendita, nos toque agora com a sua intercessão virginal, para que a devoção ao coração de Jesus seja em nossa alma uma chama viva que nos interpela na prática do bem, na defesa das virtudes. Sagrado coração de Jesus, doce coração de Maria,